Hello DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje eu trouxe duas ideias de decoração bem fáceis e legais pra vocês fazerem em casa. E pra fazer essas ideias eu usei em uma porta-retratos e na outra uma barrica de papelão que eu encontrei. As duas ficaram lindas e eu aposto que vocês vão gostar também. Então já deixa seu like aí embaixo agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação. Se for novo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho do lado pra ser avisado toda semana que sair vídeo novo por aqui. E bora lá pra conferir o passo a passo. Para criar essa ideia, eu usei 4 porta-retratos de 20 por 25. Eu comprei eles em uma loja de utilidades e paguei R$7 em cada um. E eu paguei mais barato assim, justamente porque não tem vidro, é só aquele acetato simples. Então eu comecei desmontando, separando a moldura, o fundo e retirando esse suporte da parte de trás que nós não vamos precisar, não vamos usar. E aí fiz isso com as 4 molduras. Peguei os 4 fundos dos porta-retratos e como eu ia usar uma tinta acrílica, eu passei primeiro uma demão de base acrílica, que é igual um primer, mas é próprio para tinta acrílica. Se você não encontrar ou não tiver em casa, pode pintar diretamente com a tinta acrílica mesmo, ou passar um primer também que dá certo. Nem sempre eu uso um preparador antes de passar a tinta, mas é bom passar antes a base acrílica ou o primer, dependendo da tinta que você vai usar, porque às vezes quando você passa diretamente no material a tinta, ele absorve bastante, então você acaba gastando mais e às vezes começa a lascar e dura menos essa pintura. Por isso que é bom passar algum preparador antes. Depois que secou, eu pintei com a tinta acrílica na cor areia, que é esse tom de bege clarinho, mas se você não encontrar, pode pintar com a tinta branca também. E eu tô usando um rolinho, achei muito mais prático e mais rápido, mas pode usar um pincel também. Depois, cortei com essa mesma medida dos fundos 4 pedaços de tala-garça, que é esse material todo furadinho que as pessoas usam geralmente para fazer tapetes, vários tipos de artesanato. E lembra muito a palhinha indiana, que é um material bem caro. Então eu cortei eles com o mesmo tamanho desse fundo, fui colando ali com a cola quente só as bordinhas. E eu tô apertando aí com a esponja justamente para não queimar a mão, porque é vazado. E vai ficar desse jeito. E aí fiz isso com todos os fundos. Aí vocês encontram a tala-garça para vender em armarinhos ou em lojas que vendem materiais para artesanato ou tecidos. Eu não lembro certinho o valor que eu paguei no metro, mas foi em torno de R$28. Já a palhinha você paga 200, 300 reais em um pedaço, acho que não chega nem a ser 1 metro. Então vale muito a pena. Eu comprei, acho que foi 1 ou 2 metros há um tempão atrás. Já usei para criar muitas ideias e as ideias ficam lindas. Fica muito mais elegante a peça. Depois pintei as molduras com a tinta preta. Como eu tô usando a tinta chalk, não precisa lixar ou passar algum preparador antes. Você pode pintar vários tipos de materiais, incluindo materiais com brilho, como a madeira ou plástico, sem precisar preparar antes. E aí eu pintei dos dois lados. Depois foi só montar as molduras novamente, colocando esse fundo com a tala-garça e prendendo atrás. Aí fiz isso com as 4 molduras e vai ficar desse jeito. E eu escolhi a tinta na cor areia justamente porque é parecido com o tom da tala-garça, os dois são clarinhos, então fica bem parecido. Depois passei a cola para madeira nessa bordinha menor dos dois porta-retratos. Posicionei eles deitados mesmo, virados todos com o fundo para dentro, assim. E aí encaixei para colar
os dois lados do mesmo jeito por dentro ali. Depois passei a cola nas outras bordinhas e colei o quarto porta-retrato para tampar, formando uma caixa. Usei um esquadro para ver se o quadrado estava bem retinho, para não ficar torto depois. Esperei secar por um tempo e ficou desse jeito, fica bem colado, não precisa nem de parafuso. Cortei um pedaço de madeira de pinos com a medida certinha que encaixasse no fundo ali, a medida total desse quadrado. Pintei os dois lados com essa mesma tinta chalk preta e esperei secar bem. E ficou assim, separei essa parte, peguei um outro pedaço de madeira para fazer os pezinhos e comecei fazendo uma marcação no canto lá em cima de 2 centímetros. Lá embaixo fiz uma de 2,5 e posicionei a régua no cantinho lá embaixo e na medida de 2 centímetros em cima e fiz uma linha na diagonal para fazer o pezinho inclinado. Marquei ali em cima 6 centímetros e liguei com a outra medida lá de baixo de 2,5 centímetros. Vai ficar nesse formato. E foi só fazer os outros continuando com a medida de 2 centímetros e 6 centímetros. Liguei com a régua e aí fui fazendo ao contrário. 2 centímetros em cima, 6 centímetros embaixo. Liguei novamente e fiz mais uma porque são 4 pezinhos. E ficou assim, tem 2 de ponta cabeça ali porque eu usei a mesma linha e só fui invertendo. Mas assim ocupa menos espaço na madeira, gente economiza os materiais, é mais fácil e rápido na hora de cortar. Aí prendi ali certinho a madeira e fui cortando os pezinhos só seguindo as linhas. Depois lixei todos muito bem usando uma lixa para madeira mais grossa. Para deixar esses pezinhos mais bonitos, eu passei uma demão de verniz incolor. Esse aí que eu tô usando é o brilhante, mas pode usar o fosco também. E ele não tem cor, mas modifica levemente o tom da peça, realçando ainda mais essa cor bonita que a madeira de pinos tem. E aí foi só esperar secar bem. Para fixar os pezinhos no fundo, eu fui marcando ali 2 vezes em cada canto 2 centímetros para formar como se fosse um quadradinho, só para posicionar eles retos. Peguei ele desse jeito, posicionei ali, marcando e contornando esse retângulo para eu saber certinho onde fazer os furos. Fiz isso nos 4 cantos ali nas marcações e depois vim só furando com a furadeira. Fiz 2 furos para cada pezinho, porque se colocar apenas um parafuso, ele vai ficar girando. Então assim fica bem firme. E depois foi só parafusar todos. E eu tô usando uns parafusos maiores, justamente para ficar bem preso, bem firme. E olha só quem apareceu ali pedindo carinho, o Mike, né? E a parte de baixo ficou desse jeito, já tá bem legal. Aí passei a cola pra madeira na parte de baixo da caixa ali, nas 4 bordinhas das molduras, pra fixar nesse fundo ali com os pezinhos. E só a cola já é o suficiente se as madeiras estiverem retinhas e não ficar nenhum vão. Caso contrário, se você não tiver muita certeza, é só parafusar com parafusos menores. Depois foi só retocar nos vãozinhos onde estava aparecendo a cola. E o meu cachepô feito com porta-retratos ficou desse jeito. Eu só coloquei um vaso com uma planta linda ali dentro e esse foi o resultado. A moldura ficou bem discreta, nem parece que são várias partes juntas e ninguém vai acreditar que foi feito usando porta-retratos. Parece até que foi comprado, né?
E para o cachepô durar mais, você pode colocar um pratinho embaixo do vaso, assim ele vai ficar lindão por muitos anos. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei essa barrica de papelão pequena que eu encontrei na rua. Comecei retirando a tampa que estava solta e como o fundo estava mal pregado ali, tipo, eles prenderam usando o grampeador de tapeceiro e as bordas ficaram levantadas, o acabamento não estava legal, não estava bonito. Então decidi retirar esse fundo. Aí usando uma chave de fenda, eu fui puxando os grampos ali e retirando com um alicate. Aí eu fui tirando com cuidado para não estragar o papelão, porque essa vai ser a parte de cima. Separei essa tampa aí porque eu não vou precisar para essa ideia, talvez para um próximo DIY. E aí com o rolinho eu fui pintando essa barrica por fora e por dentro usando a tinta acrílica na cor areia. Peguei aquela primeira tampa da barrica que eu retirei que estava solta e com a tesoura eu fui aparando uma rebarbinha que tinha em volta dela para ficar certinho. Aí antes de pintar eu passei uma demão de base acrílica só na parte de cima e nas bordas da tampa, a parte de baixo eu não pintei. E aí passei uma demão e esperei secar bem. Aí eu tô usando a tinta acrílica, mas pode pintar também com a tinta spray. Você pode passar o primer em spray e depois pintar com a cor que você preferir. Depois que secou, eu pintei com a mesma tinta acrílica na cor areia para ficar com o mesmo tom. E depois de secar, os dois ficaram assim. Para decorar essa barrica de papelão, eu usei a talagarça, que vai dar um efeito bem legal e vai deixar essa peça muito mais bonita. Então eu comecei passando a cola quente na bordinha de baixo ali e na outra bordinha da lateral, no meio eu não passei para não aparecer. E aí eu cortei essa talagarça medindo ali a largura total com uma fita métrica, cortei deixando uns 3 centímetros a mais e deixei mais ou menos uns 3, 4 centímetros a mais também na altura para fazer o acabamento por dentro. Embaixo eu colei rente e em cima ficou sobrando. E aí fui passando a cola ali, deixando bem esticadinho e depois fui dobrando a bordinha de cima por dentro para ficar marcado e ficar mais fácil para colar. E para colar eu fui passando a cola quente por dentro ali e fui esticando o tecido ali, a talagarça, para ficar bem retinho e não ficar enrugado também, para o acabamento ficar melhor. E ficou desse jeito, tudo bem esticadinho. Passei a cola quente na bordinha de dentro dessa tampa para colar a barrica. Aí vai ficar bem justinho agora, não vai sobrar nem espaço justamente por causa da talagarça. E eu não usei outra tampa por causa das marcas dos furos dos grampos. Essa daí fica bem melhor. Para fazer as alças, eu cortei 2 tiras de couro sintético e colei elas com cola quente ali na parte de cima. E eu vou deixar o link de onde eu compro elas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E rapidinho o meu cesto já ficou pronto. Você pode usar na sala para colocar manta, coberta ou até mesmo uma almofada.
E aí dá pra usar também no quarto das crianças pra organizar os brinquedos, porque é um cesto bonito e elegante. Então, na próxima vez que você encontrar uma barrica de papelão em algum lugar, guarda pra criar uma ideia, hein? E aí, o que vocês acharam das ideias de hoje? Eu gostei das duas, então não vou dizer que tem um favorito, que eu gostei tanto do cachepô com porta-retratos, com aqueles pezinhos retrô, quanto do cesto para colocar a manta, que também dá pra usar como cachepô. Inclusive, já tem até uma dona pra esse cesto de manta que tá louca pra ver como é que ele ficou. Aí eu queria uma dica pra vocês de qual dia vocês preferem pra postar esse vídeo aqui no canal. Geralmente eu posto no sábado. Quando sair no domingo, é porque eu tô muito atrasada, o vídeo demorou pra editar e tudo mais. E aí acaba saindo no domingo. Mas, vocês preferem que eu poste vídeo aos sábados ou aos domingos? O que vocês acham melhor? Me conta aqui embaixo nos comentários. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!